Este é o 5 Gerações, líderes que transformam o futuro, esperanças do amanhã. Hoje eu trago para vocês um homem que viajou de Luanda para o mundo, Maurílio Carboneu Mateus. É uma das vozes da nova geração de líderes africanos com presença global. Da Puma Energy a Sonangol, da Alemanha à Hungria e hoje à frente da Robert Bosch em Angola. O seu percurso é prova de que o talento angolano pode ser exportado, mas nunca perde o sotaque das origens. Um líder que fala de propósito, mas também é disciplinado, de conquistas, mas também de identidade. Olá, Maurílio, bem-vindo aqui ao podcast 5 Gerações. Olá, Dissol, obrigado pelo convite. Eu, por acaso, quando estava a ouvir as suas palavras de abertura, estava a perguntar quem é essa pessoa, também quero conhecer. Isso é bom, porque vamos começar mesmo por aí. Quem é o Maurílio, fora de cargos? Ok, Anísol, obrigado. Pronto, eu considero-me um filho de Deus, não é? Temente a Deus e busco a Deus todos os dias que me dê a sabedoria e a saúde para poder ir atrás dos meus objetivos. Sou marido, sou pai, sou filho, sou irmão, sou amigo, colega, mentor. Agora tenho-me aventurado também para isso. Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa que é apaixonada por a África, no geral, e pelo desenvolvimento de Angola, no particular, né? Então, considero-me uma pessoa que procura inspirar outros, por exemplo, não é? E tentar desenvolver o nosso país de dentro para fora. Muito bom. E o que é que o inspira a manter as origens quando tem tantas experiências globais? Eu acredito que a minha angolanidade fala mais alto, especialmente quando eu estou fora do país, porque eu compreendo o valor que nós aportamos e mais do que o potencial que nós temos, mas a realidade que nós podemos transformar e já estamos a transformar. Nós somos um povo muito único, diria, não é? Por todas as multiplicidades e todas as diversidades que nós temos, né, no nosso país. Nós somos um povo muito único e nós transformamos de uma forma diferente. Não sei se a Anísol já se apercebeu, por exemplo, quando estamos fora do país, é muito fácil identificar um angolano no meio da multidão, por algum motivo. Né? Nós brilhamos de uma forma diferente. Eu não sei se há é uma andar, marca, eu não sei se é o charme, não sei se é a vaidade. Não faço ideia, mas verdade. tu consegues identificar um angolano no meio da multidão. E quando eu estou fora do país, eu conecto-me ainda mais àquilo que nós angolanos podemos transportar para o mundo, porque eu vejo que nós estamos a fazer coisas muito interessantes e o mundo está preparado para nos receber e temos feito isso cada vez mais. Vamos um bocadinho para o Maurílio da infância. Há alguma coisa da tua infância que lhe tenha marcado, que o ajuda a tomar decisões até hoje? Sim, na realidade eu cresci num lar cristão, né? pela minha mãe, então igreja todos os domingos, escola dominical, grupos corais, eu cresci mesmo nesse ambiente muito abençoado e com presença divina. E pronto, sou uma das pessoas, vamos dizer, mais afortunadas, porque a minha mãe, para ensinar, não usava violência, né? Então pronto, vou dizer aqui já que nunca apanhei assim uma surra, como muitas pessoas. Há sempre uma que marca. Há sempre uma que as pessoas dizem, mas pronto. Uma vez. Uma vez aconteceu e tal, mas a minha mãe, pronto, não era a favor da violência, era a favor muito da compreensão, da comunicação, do diálogo. E especialmente falar sobre a causalidade e as consequências das nossas decisões. Não é? Então, quando nós, por exemplo, nos portássemos mal na escola, ou quando tirássemos mais notas, ela, ao invés de ficar, por isso, simplesmente chateada e pôr de castigo e etc., ela sentava e explicava exatamente as consequências dessa atitude de não nos esforçarmos para atingirmos o objetivo. Não é? E as chapadas que doem muito mais que uma porrada. Aí você chora, mas é uma dor emocional, é uma dor tipo... É diferente, mas traz uma consciência de que as decisões que nós tomamos têm uma influência direta no futuro que nós podemos atingir e tem uma consequência também naquilo que nós podemos esperar, não é? E isso eu transporto muito para a minha liderança, não é? Que é uma liderança muito intencional, com muita causalidade e com muita responsabilidade sobre os efeitos que trará as decisões que eu tomo hoje
Obviamente que há um mundo de decisões que eu tomo que não consigo antever com precisão quais vão ser as repercussões do futuro, mas eu levo esse ensinamento para dentro da minha liderança também, que é realmente conversar, comunicar e explicar a visão e as consequências das decisões que estamos a tomar agora. E eu trago isso desde a minha infância. Não imagino, quem trabalha diretamente com o Maurílio já sabe, ai meu Deus, agora que o chefe chamou-me, vou levar uma lição de moral. Exatamente. É mais ou menos por aí. É mais ou menos. É do estilo, quando eu mando assim uma mensagem no Teams, olha, por favor, venha ao meu escritório. Eita. E a pessoa está a entrar no meu escritório, já é do estilo cabisbaixo, não é do estilo, uau, o que é que eu fiz, meu Deus, para decepcionar. Imagina. Mas é daquelas coisas, ou seja, eu sinto que há essa necessidade, não é? De não só repreender, mas também de explicar as consequências daquela ação ou inação, não é? Porque é exatamente assim. Acho que como pessoas adultas nós temos que compreender que as decisões do hoje influenciam o amanhã diretamente. E às vezes nós esquecemos isso e passamos tanto tempo a repreender e a punir que esquecemos de educar e informar, não é? Então eu trago isso desde a minha infância e orgulho-me muito dessa forma de proceder. É verdade, é bem importante, porque normalmente os exemplos dados envolvem sempre uma lembrancinha. A minha mãe dizia, uma mão dá carinho, outra dá chapada. Outra dá chapada, sim. Quando é que sentiu que podia representar Angola lá fora? Na realidade, e é um bocado o que eu disse, Anísol, eu percebi que eu podia representar Angola quando eu fui para os Estados Unidos em 2016. E é muito estranho dizer isso, não é? Que eu conheci a África ao ir para os Estados Unidos. Foi, na realidade, o programa Yali Mandela Washington Fellowship. Eu fui parte da classe de 2016. Tinha 25 anos, quase a fazer 26. E eu fui na vertente de empreendedorismo e empresariado para a Universidade de Rutgers Business School, no estado de Nova York, né, na cidade de New Jersey. Mas foi muito interessante porque eu fui para os Estados Unidos e eu conheci tantas pessoas, tantos fazedores de outros países da África, da mesma idade que eu, da minha faixa etária, a fazerem tantas coisas, a conduzirem startups, a desenvolverem projetos de energia renovável, a liderarem as suas empresas. E eu acabei por perceber que eu não fazia o suficiente, muito abertamente. Que eu estou aqui, eu sou um angolano, trabalho numa super empresa, mas eu não estou a fazer o suficiente pelo meu país. Eu não estou efetivamente a tentar trazer o meu talento e as coisas que são a minha paixão para representar o meu país da melhor forma. Então, eu senti naquela altura, foi uma quebra, vamos dizer assim para mim, uma quebra de realidade, dizer, ok, Maurílio, tens de fazer mais, podes fazer mais, inspira-te. E foi aí que eu percebi, uau, eu posso realmente, por intermédio da minha angolanidade, levar Angola para o mundo e representar Angola de uma forma diferente. Porque realmente muitos dos meus colegas não tinham conhecido ninguém que era falador português, né? ou PALOP, nesse caso. E estar lá, as pessoas tinham curiosidade, ou o que é que Angola faz, e etc. E eu, na minha ignorância, não conseguia responder assim, né, com punho, com precisão mesmo. O que é que podemos fazer para melhorar, o que é que estás a fazer para desenvolver. Ou seja, já fazia algumas coisas, sim, mas não conseguia match o mesmo nível de energia e intencionalidade que eles já faziam naquela altura, né? Isso já foi mais ou menos há 10 anos já. E eu, naquela altura, disse, uau, eu preciso de fazer mais. Eu preciso de representar e trabalhar e contribuir para Angola de uma forma diferente. E foi essa virada, com 26 anos, né? Ou seja, não nasci com isso. E quando é que sentiste, qual é o momento que sentiste, não, eu estou mesmo preparado para isso? Foi quando eu voltei. Foi quando eu voltei para a rotina, né? Eu voltei e eu senti aquele vazio, do estilo, uau, eu tive esses 3 meses nos Estados Unidos a aprender e a ver as pessoas a falarem com paixão das coisas que estavam a desenvolver, das empresas que estão a desenvolver e da excelente estrutura que estão a trazer para os seus países, na área da manufatura, da moda, do impacto social, ou seja, vários elementos nesse aspecto. E quando eu regressei para o meu comodismo, para o meu conforto, eu disse, uau, Maurílio, está na hora. Precisas de virar aí uma chave, ok? Há alguma coisa que tu não estás a efetivamente atingir o potencial que tu podes e não estás a fazer aquilo que o país precisa que tu faças. Então foi, entre 2016 e 2017, houve ali uma virada de chave que eu disse, uau, eu preciso de buscar mais, eu preciso de fazer mais pelo nosso país. Muitos jovens veem o sucesso como algo imediato,
O que é que sentiste que aprendeste nesse processo? Bom, eu aprendi que realmente é um processo. E eu aprendi que o imediato não traz resultados sustentáveis a longo prazo. Não pelo resultado em si, porque o resultado ao final é um estágio inanimado, vamos dizer assim. É um cargo, é uma posição, é um nível salarial, é uma responsabilidade. E isso por si só é inanimado, é um estágio apenas da vida. Mas a questão é que o processo ajuda a moldar o indivíduo a estar preparado para essa responsabilidade. Porque, na realidade, nós muitas vezes nos cargos de liderança, nós almejamos esse cargo, Sim. mas também vem com muita responsabilidade. Não só responsabilidade no sentido do dia a dia, da gestão de equipas, a liderança de pessoas e as tomadas de decisões que nós vamos, né, tendo e o que isso vai repercutir como consequências para as organizações ou equipes que nós lideramos, mas também para o próprio aspecto do exemplo que nós acabamos por nos tornar. Porque nós, quando nos chegamos a esses cargos, querendo ou não, há pessoas que olham para nós. Sim. E se você não estiver pronto para sustentar aquela posição, de forma, vamos dizer, madura, de forma intencional e responsável, você é capaz de frustrar e desanimar as pessoas que vêm atrás e estão inspiradas por ti. Então, eu sinto que o imediatismo retira esse processo, esse amadurecimento, essa maturação, esse aspecto da preparação do indivíduo para as responsabilidades, para a consistência que a liderança exige e que os cargos vão exigindo cada vez mais. Então, eu acredito que é um processo muito importante e eu digo que eu já fui muito mais impaciente, com 25, com 24, com 23, eu já fui muito mais impaciente, muito mais, já estou pronto, já posso e tal, Exato. Eu tenho talento, é o suficiente. Mas o tempo foi me dizendo, né, 10 anos depois, foi-me dizendo que tu tens de passar por esse processo. Esse amadurecimento faz parte do que tu precisas de fazer para estar nesse cargo e desempenhares esse papel de serviço da melhor forma. Essa impaciência associa-se à pressa? Já há algum momento sentiste que tinhas muita pressa na tua carreira? Já. De atingir certas metas? É a pressa da juventude, né? Nós quando somos mais jovens, nós pensamos que sabemos tudo, pensamos que somos capazes, que aquilo que nós compreendemos e que muitas das vezes é a visão que nós temos que é limitada, é o suficiente para nós transformarmos o mundo. E eu vivi isso na minha carreira, né? Particularmente na Puma Angol, em 2015, antes de eu mudar para a nossa empresa de bandeira a nível do petróleo, eu vivi isso, porque eu encabecei um dos projetos pivotantes, vamos dizer, do desenvolvimento da Puma Angol, que foi o projeto da Puma Aviation. Com 25 anos? Sim, até comecei com 23, na realidade. Comecei com 23 e foi um projeto que eu acompanhei e de alguma forma tive a liderar como Project Manager por intermédio de 3 diretores gerais diferentes, né? O meu primeiro diretor-geral, o José Henrique Alarcon, que foi o meu mentor e o meu primeiro chefe sempre, que me recebeu com 21 anos. Depois o Thomas Müller, que veio, ficou pouco mais de 1 ano e culminou com o Ivanilson Machado, não é? Que é o atual CEO. Na altura da Puma Angol, era o diretor-geral da Puma Angol Industrial. Então, eu acompanhei esse projeto, eu estive nas reuniões, eu falei com os ministros, eu desenvolvi com os ministérios, apresentei não só, vamos dizer, a nível local, mas também a nível da própria Puma Energy Internacional, alguns parceiros da Trafigura e etc. Então, eu levei esse projeto, de alguma forma, como um projeto de destaque, né, para a minha carreira até os dias de hoje. Foi um orçamento avaliado em centenas de milhões de dólares e a implementação, né, quebrou realmente o monopólio da Sonangol Distribuidora no fornecimento do setor da aviação, né, nos nossos aeroportos. Então, foi um projeto muito lindo e eu orgulho muito de ter podido estar envolvido. Mas, quando chegou à fase final do projeto e a fase de implementação, com 24 anos, eu sentia que eu poderia ser o diretor. Okay? De Project Manager para diretor, porque eu compreendia o projeto, eu é que estive dentro... Acompanhou de raiz. De raiz, muitos dos cálculos, muitas das reuniões, muitas das assinaturas. Eu presenciei, eu encabecei, etc. E eu sentia que estava preparado naquela altura. E por acaso eu falei com o Ivanilson e disse, pá, olha, eu estou pronto, eu quero e tudo mais. E ele, com toda a sua sabedoria, ele olhou para mim e disse, Maurílio, eu compreendo, trabalhaste muito bem e és uma pessoa que tem um talento enorme, nós acreditamos em ti e queremos apostar. Mas ele usou uma expressão que foi uma expressão muito interessante. Maurílio, tu vais te queimar.
porque é um projeto novo, é algo que exige uma renúncia muito grande, uma maturidade, um nível de escrutínio, porque é algo novo, é uma multinacional que está a implementar um projeto completamente novo. Nós não sabemos os efeitos desse projeto, nós não sabemos as intricacidades desse projeto. Então, para ti, forma-te um bocado mais, prepara-te um bocadinho mais, porque tu vais te queimar. E hoje, vamos dizer 10 anos depois, ou 11 anos depois, eu agora estou-me a sentir velho já, mas 11 anos depois, eu paro e eu percebo efetivamente que quando ele disse essa expressão queimar, é mesmo no sentido verdadeiro. O burnout, toda a renúncia que como jovem eu iria ter que ter para aportar um projeto de tanto valor, de tanta importância para a organização, naquela altura, que exigiria gestão de equipas, liderança de equipas, quase que uma reformulação da forma de ser e de estar. Eu poderia ter de pular etapas, inclusive, da minha vida para poder estar ao nível daquilo. E então eu podia muito facilmente chegar a um ponto de exaustão, né, profissional e também pessoal e emocional, que não me faria bem naquela altura, com 24 anos, porque não tinha maturidade. E que imagino que naquela altura não te caiu bem ouvir aquilo. Não me caiu bem. Não me caiu bem de tal forma que eu acabei por sair da Pumangol. Foi mais ou menos, foi à volta desse motivo, porque eu sentia que já estava ali há muito tempo e tudo mais. Só estava há 5 anos na empresa, na realidade. Mas eu sentia que já estava ali há muito tempo, que já fiz muito, já estive envolvido, já viajei, já encabecei. Sim. E depois chega um momento em que eu recebo um não. Né? E esse é o grande problema, às vezes, dos high performers. Nós sentimos que tudo tem que ser sim. Mas eu recebi aquele não. E Anísio, eu vou-te dizer, foi um não muito necessário. Porque se eu fizer o fast forward para os dias de hoje, quando eu assumi, quando fui nomeado para o cargo que eu estou agora, depois do primeiro ano de exposição, de trabalho, da pressão da liderança, eu mandei uma mensagem para o Ivanilson. Eu fui, olha... Quanto tempo Ivanilson, depois? Aquilo foi em 2015, eu assumi este cargo, fui nomeado em 2023. Então foram 8 anos depois. Né? Mais ou menos assim. E eu depois mandei-lhe uma mensagem e pronto, e ele é um líder super maduro, é um líder que vem me acompanhando também, e continuamos a falar, ou seja, foi cordial, a quebra de certa forma foi cordial e tudo mais, e ele percebeu, lamentou tal, que eu tomei a decisão, mas ele percebeu e continuamos em contato. Mas eu por acaso, depois do primeiro ano de esfrega, eu mandei-lhe uma mensagem, eu disse: Ivanilson, agora percebo o que é que estavas a dizer em 2015. E agradeço-te por esse ensinamento e tudo mais. Que maturidade, Maurício. E ele mandou uma mensagem, respondeu-me dizendo: estou aqui para ti. Tipo, é bom, ainda bem que percebeste, mas qualquer coisa estamos aqui. Tipo, e é uma pessoa que eu levo muito como um mentor, como um amigo, como um mais velho que eu almejo também me inspirar muito, exatamente por essa maturidade que ele esboçou. Ele deixou-me ir. E acho que às vezes é exatamente importante, isso. é verdade. Deixou-me ir, deixou-me trilhar o caminho que eu precisava. Eu precisei de receber aquele não para efetivamente perceber que este processo é necessário. Então hoje, com 35 anos, eu consigo perceber que é preciso, para o processo de liderança, é preciso esse processo, é preciso de passar por esse caminho, porque se for prematuro pode inclusive ser bastante nocivo e destrutivo para um indivíduo e para as equipas que esse indivíduo vai estar a acabar por ter responsabilidade. Então a pressa, pronto, vem... Que experiência! Uau. Já tens a experiência para passar? Sim, não, com certeza. E mensagens... hoje acabo por também falar com os mais jovens e com os membros da minha equipa também, quando estamos nas nossas reuniões de alinhamento. Eu falo muito sobre isso, sobre essa intencionalidade, sobre o processo de o júnior tem que ser júnior. O querer já, o imediatismo. Permita-te ser júnior. Exato. Okay? Permita-te ser júnior. Porque o júnior tem valor, o júnior aprende dos séniores. Os séniores não são perfeitos, são pessoas que se calhar começaram antes. Sim, sim. E tiveram oportunidades anteriormente por questões variadas. Mas permite-te ser júnior, permite-te compreender, permite-te ir buscar café, permite-te estar na reunião e não ser chamado para tirar cópia. Sem vergonha nenhuma. Permite-te estar numa reunião e ser quase que o escrivão. Porque naquele processo você compreende a dinâmica de como é que o sénior faz. E com isso você pode inclusive absorver ainda mais e aperfeiçoar. Porque você tem uma capacidade de estar do lado de fora a olhar para dentro.
né? Enquanto que a pessoa que está a fazer já está ali na situação, então, Sim. de alguma forma, tem que estar a construir e a transformar. Então, eu passo isso muito para os jovens, porque realmente eu aprendi por experiência e eu falo muito sobre isso. Eu digo que o líder que hoje eu procuro ser e o líder que eu continuo a me construir é exatamente pelas experiências que eu tenho vivido na minha carreira e as pessoas que eu tenho observado e os mentores que eu também tenho, com quem eu tenho aprendido. Uf. Seguimos. O Maurílio foi o primeiro angolano a integrar no programa Africa Comp, está certo? Certo. Uau, O que é que excelente significou? O que é que significou carregar a bandeira do país nesse contexto? Obrigada. Bom, foi bastante interessante. Eu só me apercebi do tamanho do feito, quando eu já estava na Alemanha. Porque, na realidade, o Africa Compt quer dizer Africa is coming, a África está a chegar, a África está a vir em alemão. E é um programa da indústria alemã, das maiores indústrias alemãs, que almejam investir em África, então abordam executivos excepcionais, né, nos variados países, nas variadas indústrias, para ir para a Alemanha e poder efetivamente contribuir, aprender a cultura organizacional, etc., e depois voltar para os seus países e contribuir. E o programa, na realidade, quando foi escolhido, já existia há uma década. Já existia uma década, de facto, o programa, mais de 6.000 aplicantes, mais de 1.000 formandos já, e eu fui o primeiríssimo angolano. E o primeiro PALOP também. Exato. E para mim, eu só me apercebi quando eu lá cheguei, eu disse, ok, mas tal, em entrevista, falar, olha, por acaso, Maurílio, para Angola, houve cerca de 400 applications. No teu ano, particularmente, pronto, e tu te destacaste, passaste para os top 25 o primeiro, e depois passaste para os top 10, e depois os top 3, e olha, e foste selecionado. Que responsabilidade. Foi de facto, porque, Meu Deus. porque realmente o que é que acontece? A Alemanha é um dos países, vamos dizer, industrialmente mais desenvolvidos, não é? E da indústria 4.0 de maior destaque no mundo, não é? Com as maiores marcas, vamos dizer, do setor automobilístico, até o momento, mesmo do setor de tecnologia, como a Bosch, né, que é a empresa que eu represento aqui hoje em Angola. E ser escolhido por esse programa, no nível de escrutínio que eu percebi que os alemães levaram todo o processo, fez-me realmente compreender que, como angolano, não é? O próprio mundo, entre aspas, né, acabava por ver o potencial que eu tinha, não é? E que Angola tem também para desenvolver. E ter sido o primeiríssimo angolano, o primeiro de 2, inclusive, porque só 2 até agora, em 15 anos de programa, é que foram selecionados, levou-me realmente a essa compreensão de que há uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou a fazer e a liderança que eu estou a tentar desenvolver é de facto visível e é de facto uma responsabilidade que eu preciso levar a sério, porque já não é só sobre mim, agora eu represento o meu país também e tudo o que eu fizer vai respaldar positivamente ou negativamente para a percepção e inclusive investimento de certas empresas em Angola, como aconteceu com a Bosch, por exemplo. Então, pronto, naquela questão da juventude, naquela questão de às vezes da êxtase, nos primeiros momentos eu não compreendia o peso dessa responsabilidade, obviamente porque também fui para lá pronto, com alguma destreza, com algum espírito de exploração, de conquista e também assumir o meu espaço e a minha posição, que não é apenas um programa para eu ir para lá participar, é um programa que eu quero ir para impactar, para mostrar o que é que Angola é capaz e trazer investimento para Angola, por intermédio deste programa também. Pronto, essa foi a minha mentalidade no início. O medo veio depois, quando eu comecei a compreender os dados, quando o meu nome já era falado, inclusive com os board members da Bosch Group. Olha, este é o jovem angolano, tal, que foi selecionado para o Africa Compt. Olha, esta é a pessoa que vai palestrar agora no Ministério das Relações Exteriores para terminar o programa, inclusive, fui selecionado também para isso. Então, foi com bastante orgulho, né? E um bastante sentido de que nós angolanos somos especiais e essa luz que nós temos, nós podemos trazer para o mundo, mas como disse, com muita responsabilidade, muito brio e compreender que nós estamos a construir para as próximas gerações e nós estamos realmente a trazer aquilo que há de melhor e temos que fazê-lo com responsabilidade porque os olhos estão sobre nós.
Como é que foi carregar o peso dessa representatividade? Foi bom, foi interessante. Eu acredito que eu levei com muita intencionalidade, não é? Que é aquilo que eu disse, Anísol, eu não fui para lá para participar, eu fui para lá realmente para liderar, não é? Para ser alguém de destaque, para fazer valer, não é? Porque na realidade eu estava a sair da indústria de petróleo e gás, não é? Aquilo que eu estava a dizer, Anísol, eu estava a sair da indústria de petróleo e gás para ir para a Alemanha ser estagiário. E essa foi a quebra, foi a renúncia que eu tive que me expor, mas obviamente com o apoio da minha família, com o apoio da minha parceira acima de tudo, a dizer, meu querido, estás a ir, como se diz na gíria, estás na chuva, molha-te. Molha-te, Não é? Então vai para lá, conquista, executa como angolano, com a ginga, com a nossa, entre aspas, a sanha disse, vá lá e conquista. Então eu acabei por levar esta mensagem muito a peito e acabei por desenvolver certas posturas, ou certa postura, certo perfil de liderança, para que eu pudesse realmente estar e sentar às mesas que eu pude. Então, estrategicamente, por exemplo, eu posicionei-me como um angolano de referência, como um africano de referência, né? Aprendendo alemão, aprendendo os costumes, podendo falar também na língua materna deles, né? Porque eu acredito que haja a máxima de que, okay, fala-me uma língua que eu compreendo e eu vais falar com o meu consciente, não é? Com a minha racionalidade. Mas se tu falares a minha língua materna, falas com o meu coração. Então, o que não era esperado era um angolano negro falar alemão quase que fluentemente, mas pelo menos dizer palavras e ter aprendido em pelo menos 3 meses. E isso quebra já algum estigma. É mostrar respeito. Exatamente, mostra respeito, mostra verdade. reverência, mostra uma vontade de chegar próximo, mas também quebra um estigma e desbloqueia alguns preconceitos de que não é possível os africanos chegarem a esse nível, não é possível haver esse nível de intencionalidade para executivos e liderança. Então, para mim, foi uma experiência top, levei com muito orgulho, levo com muito orgulho até os dias de hoje. E eu acredito que Angola realmente ficou no mapa, né? Como nós dizemos, Angola no mapa. Sim. E eu acredito que até o momento, pronto, nós continuamos a justificar esse investimento que foi feito. Como é que nasce um Maurílio empreendedor dentro de um Maurílio corporativo? Eu sou angolano. Eu sou angolano, e nós angolanos nós fazemos tudo um pouco, nós temos muitas paixões, temos muitos talentos e eu sinto que realmente parte daí, não é? Obviamente a minha mãe também sempre foi muito empreendedora, o meu pai também ainda é muito empreendedor. E pronto, surge disso mesmo, não é? O mundo corporativo satisfaz uma parte da minha paixão, não é? Que é a estrutura, que é organizacional, esse desenvolvimento holístico em multinacionais, essa liderança disruptiva, e a parte empreendedora ajuda-me a investir e a desenvolver sonhos e outros talentos que eu também tenho, não é? E que no mundo corporativo se calhar eu não consigo fluir com tanta força. Então, realmente vem daí. E o facto de ser angolano, claro. Alguma vez sentiste que o corporate e o criativo não falam a mesma língua? Olha, eu até acho que eles combinam muito bem. Porque no tipo de liderança que no século XXI, em 2025, nós precisamos de ter, o espírito de empreendedorismo precisa de estar muito presente no mundo corporativo também. Porque agora existe mais acesso à informação, existe uma necessidade também das marcas se posicionarem de uma forma mais disruptiva e não tão convencional como nos mercados tradicionais. Então, essa parte da criação versus a estabilidade corporativa, quando bem combinadas, ajuda a trazer um crescimento exponencial. Então, nos negócios, vamos dizer, no grupo empresarial que eu fundei, o mundo corporativo ajuda em termos de estrutura, em termos de indicadores de performance, da própria forma como eu lidero esses negócios, que são microempresas, micro, médias e pequenas empresas que eu vou criando. Mas já vem com esse cunho corporativo, da estrutura, da governança e etc. E no mundo corporativo, aquela agilidade, aquele olho para o mercado, aquele pensar fora da caixa, que o lado empreendedor traz, ajuda-me realmente a galgar outros pontos e efetivamente desenvolver alguns projetos não convencionais às vezes, mas que trazem sucesso para a organização. Fala-nos um bocadinho sobre a Carbonells Group, está certo? Certo. Herança, legado ou rebeldia? Olha, quero escolher um quarto, é a sanhadice. É a sanhadice. Não, mas pronto, eu espero que seja uma herança. Muito sinceramente, eu olho para grandes nomes, Bosch, por exemplo, Robert Bosch foi uma pessoa
não é, que fundou a empresa em 1885. Eu gostaria que o Carbonels fosse, daqui a 100 anos, 150 anos, o nome que ficasse como uma empresa que está a desenvolver o setor de tecnologia, produtivo, de commodity trading a nível da África, não é? E eu espero que seja uma herança para o nosso país, para a minha família, claro, numa primeira instância. Mas é um grupo empresarial familiar que eu fundei com a minha esposa, onde realmente nós congregamos nessa empresa todas as nossas outras paixões, não é? Então nós operamos na área de commodity trading, consultoria empresarial, mentorias, parte também de serviços de cuidado corporal, como spas, área da moda também. Uau. Então é ali onde nós congregamos todos os nossos sonhos mais loucos e dizemos, pá, vamos tentar criar. Agora vamos fazer Vamos isso. criar essa nova empresa. Por que tu achas? não? Por que não? Gostas mesmo disto? Então vamos fazer. Então, eu acho que realmente a Nisol surge disso, né? Surge dessa assanha disso, vamos dizer assim, de perceber que sim, eu sou um homem corporativo, um executivo, um empresário, mas ao mesmo tempo eu quero ser um empreendedor porque eu sinto que eu posso dar muito mais ao meu país se eu puder alimentar, né, todas as paixões e as facetas que eu vou desenvolvendo como pessoa, né? E isso tem nos dado muito gozo, muito trabalho, claramente. Mas o que é que lhe faz criar esse negócio próprio? Principalmente porque já tem a multinacional. Porque eu quero construir para o futuro. Não é? Ao final, a multinacional é uma empresa que defende o nome de alguém. Okay? Eu almejo ser esse alguém que amanhã um executivo estará também a defender o nome. Muito então, bem. eu crio essa empresa exatamente para isso, ou seja, é a visão que eu tenho, não é, de como africano desenvolver a África a partir de dentro e a desenvolver a partir de Angola, em primeiro lugar. Então, o Grupo Carbonels vem exatamente nesse sentido. Na colaboração, o nosso motto é o triunfo vem pela unidade, né? Um bocado como Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, é emanando essa mesma energia. Então, sim, é um investimento adicional do nosso tempo, é um investimento adicional, mas nós acreditamos que vai trazer para o futuro o legado, não é? Que como família, Sala Mateus, nesse caso, né? Nós queremos trazer para o futuro de Angola e o futuro de África também, porque o cerne do nosso negócio é mesmo a África. O que aprendes no mundo alemão, acabas por carregar no mundo Sim. empresarial? Sim. Conversas difíceis, feedback direto, pontualidade, são aspectos muito importantes para a indústria alemã. Não é? E eu trago isso um bocadinho para nós. Obviamente que às vezes aqui é um bocado difícil, a questão da pontualidade particularmente, às vezes é um bocado difícil, mas pronto, há uma ética E o falar de direto trabalhar. também, às vezes é visto como Falar prepotência. É prepotência e tudo mais. Mas... Só fala assim porque é chefe. Exato. Não, mas pronto, eu nem gosto dessa palavra chefe, eu não me conecto com essa palavra. Mas pronto, eu trago isso, não é? O feedback direto, ou seja, não de forma rude, não de forma invasiva, não de forma bruta, mas dizer diretamente, olha, eu acho que precisas de melhorar neste aspecto porque isto trará maiores benefícios, não é, para a organização, etc. Pronto, pontualidade, esse rigor, essa previsibilidade também. Sim, então eu trago isso do mundo alemão. E há alguma coisa inversa que levas de Angola para a Alemanha, nesse caso? Claramente, a ginga, não é? O caminho não convencional de executar alguma coisa, o compreender que do ponto A ao ponto B pode não ser linear, não é? Isso para mim é muito importante compreender, porque em Angola nós muitas das vezes temos de nos reinventar para efetivamente poder trazer o resultado que nós precisamos de atingir, não é? Então nesse aspecto eu levo sim para o mundo alemão e realmente tenho sido muito feliz nesse aspecto porque também a organização acaba por abraçar algumas das minhas loucuras, não é? E vemos aí imagem Bosch atrás de um candongueiro, por exemplo, e isso traz-me muito gozo, porque é realmente a simbiose entre a comunicação alemã num meio de transporte que é comum para todos nós angolanos. E isso para mim traz muito gozo porque é para isso que eu estou aqui, não é? Esse é o meu principal mandato. Murilo, há quem diga que liderar em Angola é mais difícil que liderar na Europa. É verdade? Concorda? Eu não sei, eu acho que depende, não é? Depende muito da perspectiva, depende da dificuldade, o que é dificuldade na realidade. Eu acho que, obviamente, são exigências diferentes, não é? Porque são pessoas diferentes, são nível de maturidades diferentes, são culturas diferentes. Eu acredito que, obviamente, liderar em Angola exige do líder
certas características e certas competências e um gingado, não é? Se calhar um bocadinho mais aprimorado do que liderar na Europa, que do ponto de vista social ou do ponto de vista de literacia, por exemplo, nós estamos num nível bastante evoluído, que o senso comum é proliferado quase que geral, não é? Mas aqui em Angola nós temos, pronto, uma juventude crescente, nós temos processos que estamos a implementar, nós temos um senso de responsabilidade e ética profissional que se aflora a cada vez mais, e equipas multidisciplinares. Eu diria que, pronto, talvez aqui haja um desafio muito mais na questão da liderança de pessoas, vamos dizer, a nível de desenvolvimento desta maturidade, mas do ponto de vista, por exemplo, de implementação de inovação, potencialmente seja mais fácil, porque as pessoas estão mais ávidas para desenvolver e inovar e pensar fora da caixa. Então, não acredito que seja mais fácil ou mais difícil. Eu acredito que exige do líder posicionamento de acordo ao mercado que está. Eu, pronto, não liderei necessariamente na Europa, mas trabalhei com equipas multidisciplinares na Europa. É um certo tipo de gestão que é feita e liderança de equipas. E em Angola é o meu cargo de liderança e, muito sinceramente, é mais aquele aspecto de girar a chave para a ética profissional, para processos e para um proceder correto, mas depois, em termos de inovação e etc., é muito mais rápido, é muito mais abraçado pelas pessoas e com mais energia, mais vitalidade e mais juventude. Então, pronto, não diria que é mais difícil, como disse, eu acredito que tem muito a ver com o posicionamento que tem que estar, ou que o líder tem que ter para abraçar as diferentes diferenças culturais. Vamos falar um bocadinho do Maurílio por trás da liderança, o homem por trás da liderança. Okay. Quem é quando não há reuniões, metas ou relatórios? Quem é o Maurílio? Olha, o Maurílio é uma pessoa, nesse aspecto, até nem vou falar o Maurílio, porque falar na terceira pessoa... Na terceira pessoa, é estranho. Mas eu sou uma pessoa que gosta de montar coisas. Eu gosto muito, assim, em casa, tudo o que é mobiliário, na minha casa, que é possível se montar, fui eu que montei. Graças a Deus. Eu gosto muito desses quebra-cabeças, gosto de montar coisas. Eu gosto muito de estar em casa, gosto muito de estar com a minha família, com a minha esposa, com a nossa filhota. Sou uma pessoa muito caseira nesse aspecto e muito voltada à minha família nesse aspecto. Sou apaixonado por desporto também, desporto motorizado também. Então sou uma pessoa que pronto, eu acabo por emanar valores que me foram ensinados, né, pela minha mãe, pela minha socialização primária, em que a base de qualquer homem bem-sucedido nesta vida é a sua família, não é? Então, eu sou essa pessoa. Fora disto, de metas, de cargos, de ideias e de doutores que eu até eu nego e refuto sempre, porque não fiz doutoramento, ainda não fui até aí. Eu sou essa pessoa. Eu fico em casa, de pijama, com a minha família, a brincar com a minha filha, a conversar com a minha mulher, a criar novo negócio. Fora do negócio, a criar negócio. Fora do negócio, a criar novo negócio, até ver onde é que podemos impactar, ver onde é que nós podemos ver melhor, cuidar da minha família. Isso eu levo como uma prioridade para mim, para a minha vida. Tudo o que eu faço é exatamente para cuidar da minha família. Então eu sou essa pessoa. Eu um homem que serve os seus, que gosta de servir e que sente que o seu propósito é servir. E acima de tudo deixar um legado positivo, né? Como sinto que também foi o legado da minha mãe, né? Que Deus a tenha. E eu quero também ser essa pessoa, né, ao final. Então, fora destes cargos e quando tudo isto acabar, é ali que vamos encontrar, a montar alguma coisa em casa, com a minha filha, com a minha esposa, e a viver de uma forma tranquila e simples, porque é isso que realmente eu gosto de fazer. O que é que te mantém inteiro quando o mundo te pede para ser tudo? Uau! Por um lado, Deus, né? Oro ao Deus e digo, papai... Preciso. Está duro. São muitas coisas. Mas depois é um espírito de gratidão, né? Claramente, porque eu orei para isso. Né? Eu orei para ter essa responsabilidade, eu orei para atingir esses níveis. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje é fruto de uma oração que eu fiz no passado. Então, esta questão da intencionalidade, da responsabilidade sobre o que nós estamos a fazer, sobre as nossas decisões, o que nós estamos a pedir, é muito importante nesse aspecto. Mas Deus, obviamente, essa base, a minha família também me mantém muito centrado naquilo que eu preciso de fazer e me permite levar o meu legado, né, e perceber que eu estou a criar não só para mim, mas para toda uma geração, né, começando pelos meus e impactando também as pessoas que nós tocamos, pelas coisas que nós entregamos, pelo que nós fazemos, não só
no mundo corporativo, como também no mundo do empreendedorismo. Como é que vês o papel de líderes como tu na construção da nova Angola? Uau! Eu acho que nós somos a geração da mudança. Acho não, eu tenho certeza. Não é? Porque nós temos... eu respeito muito o passado que nós vivemos até agora, com o bom e com o mau. Okay? E eu percebo que faz parte da nossa história. Obviamente, todos nós gostaríamos que tudo fosse perfeito e que tudo nós estivéssemos já num ponto, em termos de país, desenvolvimento socioeconómico, etc., diferente, ou se calhar mais evoluído, mas nós temos que compreender que nós temos uma história, houve um jugo que precisou de ser quebrado, houve um proceder, houve transições que precisaram de ser tidas e muitas transições ainda vão seguir. Mas eu sinto que nós hoje estamos num ponto pivotal da mudança do nosso país, porque hoje nós temos a capacidade de ter acesso a mais informação. Nós tivemos acesso, nós, os mais bem afortunados e as pessoas que pela graça de Deus tiverem acessos que a maior parte da população não tiveram, infelizmente. Nós temos uma responsabilidade adicional para transformar este país, efetivamente, pegando aquilo que os nossos antecessores fizeram. Ou seja, compreendendo o que foi feito por eles, compreender o que foi de bom e o de mau, maximizar aquilo que foi o de bom e evitar aquilo que é o de mau, aprendendo, obviamente, os efeitos nocivos. Então, eu digo que, hoje, com 35 anos, eu vejo com maior clarividência aquilo que Angola pode ser e aquilo que Angola vai ser. E aquilo que eu, como líder, como gestor sénior, como executivo, o que for, como homem, como angolano, eu posso efetivamente entregar este país para transformar. Mas começa connosco. Mas eu sinto que nós estamos muito abençoados por ser a geração da mudança. Temos uma responsabilidade grande, obviamente, porque, como disse, nós temos mais consciência e temos mais capacidade de realmente aceder a boas práticas para transformarmos corretamente as responsabilidades que nos são trazidas e está nas nossas mãos, ao final. Todos os dias, em todas as decisões, em todos os gabinetes, em todas as lideranças, uma pessoa de cada vez e vamos chegar aos 38 milhões de angolanos e vamos transformar. Então eu sinto-me bastante afortunado por poder ter essa responsabilidade e obviamente eu tudo farei naquilo que é a minha responsabilidade para efetivamente entregar o melhor de mim para transformar esse país. Porque no processo, e Anísol, a verdade é essa, nós transformando um país próspero, nós também estamos a trazer prosperidade para as nossas famílias. Assim mesmo. Então, é um sentido de patriotismo, não é? Que vai fazer com que este país se transforme para o melhor, porque é exatamente para isso que nós aqui estamos, não é? Para servir o nosso país de forma a que depois o efeito de continuidade, o efeito dominó toque positivamente também as nossas famílias, a nossa geração e o nosso futuro também. Então, eu sinto que essa é a nossa responsabilidade, eu sinto que é a minha responsabilidade como líder e eu trabalho todos os dias bastante árduo para ser merecedor dessas responsabilidades que eu hoje vou tendo e as adicionais que vou efetivamente ter, né? Porque procuro mais, claramente, para poder contribuir para o nosso país e nós somos essa geração da mudança, sem sombra É importante falar sobre essa geração da mudança, porque é uma geração também que é marcada por oportunidades que os anteriores não tiveram. Exato. Sente que estamos a aproveitá-las bem? Eu sinto que sim. Não é uma generalidade, não é? Porque obviamente nós somos também uma geração um bocado mais nova, né? Nós nascemos em 90, né? Obviamente há uma geração anterior a nós, dos nossos mais velhos, que estão aí, que também viraram alguma parte da chave e tudo mais. Mas eu sinto que, por exemplo, das pessoas que eu vejo hoje, não é? CEOs de multinacionais agora, CCOs, por exemplo, das nossas empresas de bandeira, os novos corpos diretivos, por exemplo, do mercado de capitais, mesmo no Ministério das Finanças, nós vemos já pessoas, secretários de Estado jovens, que vêm com bagagem, com mérito, com capacidade técnica de desenvolver. Eu sinto que já há um virar dessa chave. Se estamos a fazer perfeitamente, claramente não, porque nós não somos perfeitos, mas eu acredito que estamos a fazer melhor. E eu acredito que juntos, hoje já se cria uma geração de jovens que está muito interconectado, muito interligado e que aqui este programa 5 Gerações acaba por também trazer alguns deles e eu sinto-me bastante aqui. Eu acredito que nós temos a capacidade e estamos a fazer sim melhor nas pequenas áreas onde nós estamos, mas não se transforma um país do dia para a noite.
Então é Exato. com essa intencionalidade. Quem sabe daqui a 15 anos, quem sabe daqui a 50 anos, não é? Quando estivermos a celebrar o 100º aniversário da nossa independência, essas pessoas estejam em posições diferentes ou já estejam aposentadas, mas já entregando, não é, aquilo que de melhor tinham para Passar o legado mais uma passar vez. o legado e desenvolver realmente o nosso país dessa forma. Se bastante tivesse que importante. descrever Angola em 3 palavras hoje, quais seriam? Ah, 3 palavras. 3 palavras: oportunidade, gerações e legado. Boa. Agora estamos a chegar ao final, Maurílio. Infelizmente, vamos fazer uma brincadeira, sem pensar muito, Ok. uma palavra que o define. Intencional. E uma que ainda queres merecer. Uau. Olha o tempo, vamos matar. Quero merecer. Avó, pronto. Não. Chegar a ver os Exemplo. netos. Exemplo. Exemplo, muito bom. Está bem? Foi bom ter falado da avó. Assim ajudei-te a pensar. Uau. Um medo que nunca confessaste a ninguém. De não ser o suficiente, de não ser lembrado. Depois de passar por esta terra, não ser lembrado. É um medo ou seja, essa irrelevância, né? Do estilo, passaste, fizeste, tentaste, mas... Já te tornaste amigo deste medo? Já sim, porque eu acabo por perceber que eu não consigo definir como é que as pessoas me veem. Eu só consigo Exato. controlar o esforço que eu coloco em todas as tarefas que eu faço. Muito E pronto, já vou recebendo algum feedback. Eu não sou bom a receber elogios, mas a minha equipa de vez em quando, olha, tu me inspiras muito, olha, eu só não fui embora porque tu estás aqui, olha, não sei o quê. Uau, ok, pronto, então... Já impacta a vida de algumas pessoas. Sim, acabo por impactar e graças a Deus, porque Exato. para mim esse é o meu legado. É o cerne da existência de um líder. É realmente inspirar as pessoas dessa forma. Um livro. Arte da Guerra. Uma música. Gosto muito de Afro-Jazz. Um filme. Matrix. Matrix. Sim, Matrix. Um momento que, assim, na tua vida, de forma profissional ou não, que sentiste eu estou exatamente onde eu deveria estar. Quando... Pronto, momentos, né? Quando, por exemplo, eu vejo a minha equipa, né? Com a qual eu comecei a evoluir, eu vejo a capacidade deles de argumentação aflorar. Eu lembro, é quase como um pai, né? Eu lembro, uau, nós quando começamos, tu eras tipo, né? Tímido, ficavas ali, mas agora estás aqui, estás a contra-argumentar, estás a usar os chavões que eu digo. Estás a usar também ali o gingar que às vezes eu uso na minha explanação. Exato. Ou quando, por exemplo, eu vejo um dos meus colaboradores a se vestir como eu. Eu fico tipo, uau, esse aqui tipo, já passei a camisa branca, o relógio, a forma de falar, olha, já passei. É bom. Isso dá-me um momento de orgulho. É até emotivo. Não, que é realmente, eu olho e digo, uau, eu estou realmente a impactar. E Exato. aquele senso de responsabilidade vem ainda mais por causa disso. Estamos mesmo a fechar, mas antes eu gostaria que deixasses uma mensagem a um jovem ou um adolescente de 15 anos que sonha liderar uma multinacional, que sonha ser como o Maurílio, até mesmo os teus colaboradores que já o veem como inspiração, uma mensagem para essas pessoas. O que é que dirias? Para o jovem de 15 anos, o que eu tenho a dizer é, eu espero que tu tenhas os teus pais contigo, porque hoje pode parecer que muitas das restrições que eles te colocam e muitas das certezas que tu achas que tens são máximas que tu vais levar para a vida toda. Mas o meu conselho para ti é, tu não chegas a líder se tu não aprenderes a ser liderado. Então, ouve os teus pais,
os conselhos que eles te dão são porque eles compreendem o mundo de uma forma diferente. E é normal que tu hoje não compreendas como é que eles veem o mundo, porque tu ainda não chegaste a esse nível de maturidade. Mas para que tu chegues, tu precisas de efetivamente ouvir, tu precisas de efetivamente de ser humilde e tens que respeitar o processo de estar na dependência dos teus pais para que amanhã tu possas, ao sair, levar os valores, as restrições e também os princípios que eles te têm implantado. Para a minha equipa, por favor, continuem a trabalhar com a intencionalidade e com a forma que vocês têm feito. Eu espero que o próximo Country Business Director da nossa organização saia de entre um de vocês e para o que vocês precisarem, eu sempre aqui estarei e eu estou à espera de alguém que levante a mão e diga: Maurílio, eu estou pronto para a passagem da tocha. E eu estarei aqui claramente para ser um mentor, não só um disciplinário, mas um mentor, um inspirador e um líder que vos serve para que vocês sejam ainda melhores do que aquilo que eu pude ser. Então, essa é a mensagem. Uau, forte! Maurílio, obrigada mais uma vez. Espero que possamos ter mais oportunidades de ter conversas como essas. E obrigada mais uma vez por ter aceito o convite aqui a 5 Gerações. Obrigado, Anisol, pelo convite, por me ter aqui, por esta conversa agradável, né, por esta conexão de falar sobre as gerações. Né, para mim é muito importante e está completamente conectado ao legado que eu pretendo deixar e ao líder que eu pretendo cada dia mais ser. Pronto, espero que possamos ter mais oportunidades efetivamente e eu poder discorrer as múltiplas perguntas que ficaram para trás. E surgirão outras, de certeza. E surgirão outras, E surgirão outras. Hoje conhecemos o Maurílio, que para além do executivo, ouvimos o homem que aprendeu a equilibrar a excelência alemã com a alma africana. O gestor que acredita que propósito e desempenho podem caminhar juntos. A sua história mostra que a liderança não é apenas sobre escalar posições, é sobre elevar consciências. E é disso que o amanhã precisa, de líderes com visão global e coração angolano. Este foi mais um 5 Gerações. Eu conto com vocês do outro lado. Até a próxima geração, até a próxima semente do futuro.